Olá, bom dia, como vai? Tudo tranquilo? Muito obrigado de coração por estar aqui comigo na primeira semana Saúde da Coluna. É o nosso primeiro evento online e para mim já é um sucesso e você faz parte disso. Na verdade, se não fosse você, nós não conseguiríamos fazer isso. Então, muito obrigado mesmo, mas eu preciso me apresentar primeiro. Eu sou o Luiz Fernando Aquini, para quem não me conhece ainda. Eu sou diretor técnico da Life Energy, da Treinar em Casa. Eu sou brasileiro, sou luso-brasileiro, nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e já há algum tempo que eu já moro aqui em Portugal. Eu escolhi esse país aqui maravilhoso para morar. E na minha formação acadêmica, eu sou professor de Educação Física, que eu fiz a faculdade lá em Porto Alegre ainda, na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o mestrado eu fiz aqui em Portugal, na Universidade do Porto, na Faculdade de Porto. E o doutorado, anos depois, eu fiz na Faculdade de Ciência do Desporto e Educação Física da Universidade da Corunha, na Espanha. Eu já trabalho também com personal training já desde 93, ou seja, já são 20 e poucos anos, 24 anos que eu estou nessa atividade, e também sou professor universitário desde 1999, que eu comecei aí no Brasil, e eu também, até hoje, eu atuo como professor aqui em Portugal. E desde pequeno que eu estou ligado à área desportiva, né? Eu estou sempre fazendo algum tipo de esporte. Comecei cedo, pequeno ainda, com ginástica olímpica. Depois, na escola, experimentei o handebol, experimentei futsal, futebol de campo, que na verdade naquele tempo era o que eu mais gostava. E mais tarde, mais ou menos lá por uns 14, 15 anos, eu comecei e eu experimentei o voleibol. E foi uma paixão assim imediata, arrebatadora, porque eu comecei então a treinar, fui para um clube, fui convidado a treinar num clube, depois passei para outro, e a partir daí foi assim, foi meteórico, foi muito legal, me tornei um atleta, logicamente que inicialmente um atleta amador, e depois me tornei também um atleta profissional. E foi através do vôlei também que eu vim para a Europa em 1988, 26 anos atrás, e desde então que tem sido assim uma aventura muito legal mesmo. E eu parei de jogar vôlei aqui na Europa, foi na Itália. Eu joguei 2 anos em Portugal, 1 ano na Áustria e 1 ano na Itália. E foi na Itália que eu parei de jogar, depois eu retornei a Portugal e comecei a trabalhar na área do fitness. Na verdade, falando assim, foi tudo muito fácil, mas não foi. Nesse ano, quando eu parei de jogar, foi um ano bem complicado assim para mim, porque eu não sabia muito bem o que eu iria fazer. Essa transição do voleibol, que era o meu emprego, o meu trabalho, aquilo que eu gostava mesmo de fazer, com quando eu parasse de jogar, o que eu pensava, o que será que vai acontecer? E aconteceu tudo aqui em Portugal. Eu saí da Itália e vim para cá. Eu comecei ainda a jogar o vôlei de praia, que naquela época também estava crescendo bastante aqui em Portugal. E foi assim, foi um ano de transição bem interessante, porque aconteceram coisas bem legais e também aconteceram coisas que marcaram bastante, porque chegou no momento eu não tinha onde morar, por exemplo. Eu não sabia o que eu ia fazer, então logicamente que quem tem amigo tem tudo, né? Os amigos me quebraram, não um galho, mas me quebraram uma árvore grande, foi muito legal, né? Eu tenho amigos até hoje do vôlei, do pessoal também envolvido com o fitness, e isso foi tudo muito legal, foi um período bastante de crescimento, foi muito legal. Então, e foi desde aí com o vôlei, né, só para dizer para vocês esse enredo todo, para começar a falar diretamente vocês que foi com o vôlei que eu comecei a conviver com a dor nas costas. Não, enquanto atleta eu não tive quase nenhuma lesão, foi muito bacana, foi muito bom, tive uma carreira bem tranquila, assim, não tive lesões no braço, recuperava rápido, um pouquinho no joelho, tudo bem.
Mas foi em 95 que eu ainda jogava só o vôlei de praia, então a gente treinava no verão só, e foi no início de um treino que eu acho que eu aqueci mal e tal, e foi logo no início que eu fui atacar uma bola e não consegui, eu tive uma contratura na coluna lombar aqui na parte esquerda, muito, muito grande. Eu caí na areia e para me levantar foi um Deus nos acuda, foi muito complicado. Tive que pedir ajuda para me deslocar até o carro, foi mais uma complicação. Bem, a minha sorte é que eu estava de férias naquele período ali, por uns dias eu fiquei em casa, no chão da sala, 4 dias, e engraçado e interessante por um lado, que eu experimentei assim uma recuperação sem remédio nenhum. Eu fiz somente exercícios de alongamento, doía bastante no início, mas no final do 4º dia eu já estava bem, já estava me sentindo bem, fazia normalmente a minha vida, os exercícios, enfim, já treinava praticamente normal. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, afinal, nós podemos, eu não sou muito adepto aos remédios, o que eu puder fazer para não tomar, eu acho melhor. Então, já há muito tempo que eu faço isso. E aí, nas dores nas costas, começou assim. Na verdade, antes de eu te contar um pouco mais sobre isso, sobre a minha história, é importante também você saber que você não está sozinho, né? Na verdade, esse mundo aí, ou seja, as dores nas costas é um problema que afeta milhões de pessoas. Nós estamos falando aí de 65% a 80% da população mundial, ela ou tem ou já teve dores nas costas, né? Já teve, e isso é devido a vários fatores. Isso se quer nos países desenvolvidos ou mesmo naqueles países de desenvolvimento. E no Brasil? No Brasil, então, a dores nas costas ela é o principal motivo de afastamento do trabalho, como também a maior causa de aposentadoria por invalidez. E o que é que acontece aqui em Portugal? Portugal não está longe disso. Portugal também é o povo português sofre muito com dores nas costas, que são as principais causas de consultas médicas aqui em Portugal, sendo que as doenças que afetam a coluna, elas representam hoje em dia coisa de 50% ou mais de 50% das causas de incapacidades. Ou seja, ela está muito ligada também com aquilo que nós fazemos também no nosso trabalho, certo? Então, as dores nas costas, você não está sozinha. É um problema, infelizmente, é um problema que afeta muita gente, certo? Mas o que eu acho assim mais importante, que eu vou dar um toquezinho aqui muito rápido, é quando aparecem essas dores nas costas, não deixar que ela tome conta, porque aí quando ela vira crônica, o problema de recuperação, ele sempre é pior, ok? E para mim, você deve estar pensando aí, mas está todo aí tranquilo. Não, eu estou agora. Mas o que eu estou falando sobre dores nas costas, e o que eu vou te contar agora, eu já sofri desse problema, então eu sei bem o que eu estou falando. Não estou falando apenas teoria, não, eu estou falando na teoria e na prática, porque eu também já sofri disso. Eu sei como é que funciona. Então eu já te contei o meu encontro de 1º grau com as dores nas costas, o meu encontro imediato, exatamente, foi nesse período aí, em 95, vôlei de praia, né, tinha deixado de ser atleta, não era, mas treinava, estava bem ainda e tive essa contratura grande. O segundo encontro imediato foi em 2001, 6 anos depois. 6 anos depois eu tive uma crise. Ela durou mais ou menos uma semana e já foi ruim, incomodou. Não foram assim dores loucas, não foram dores que eu não pudesse fazer nada, não, mas foram dores que incomodaram. Mas quase como todo mundo, acredito, aquela dor veio, a gente não dá muito valor, a gente fica, a gente vai e em uma semana ela foi embora. Fiz alguns exercícios e tal, e foi embora e eu normalmente comecei a fazer as minhas atividades diárias
normais. Acontece o seguinte, na verdade eu não dei muita bola, certo? Acontece que um ano depois, mais ou menos nessa época do ano, ela veio de novo, ela veio com tudo e foi assim o meu terceiro encontro imediato. Esse foi o encontro mesmo. Foi por quê? Porque aí foi uma dor, foram quase incapacitantes. Eu tinha dificuldade em dormir, eu tinha dificuldade em me levantar, até conseguir ficar em pé, colocar a coluna direita era um problema, suava e eu doía para respirar. Você está se identificando. Eu sei que você está aí dizendo assim, isso acontece comigo, isso já aconteceu comigo. Eu sei como é que é, gente. Por isso que eu estou falando, isso aconteceu comigo, certo? Ela veio com tudo e ficou. Ela não passou naquela semana, como no ano anterior. Então ela veio e ficou aqui, ela veio e ficou por aqui. E eu pensei, eu vou procurar ajuda, certo? Eu fui num médico especialista em medicina desportiva, certo? Me pediu um exame, resultado do exame, hérnia discal. Uau! Meu primeiro pensamento, fui para baixo, mas não dá para ficar para baixo, tem que se levantar. Conversando com o médico, o que então, ele, calma, das hérnias é a menos mal, por quê? Porque é uma hérnia centralizada, certo? É aquela hérnia que está centralizada. Se fosse uma hérnia lateral, ela poderia estar pinçando os nervos adjacentes da coluna, e quando pinça esses nervos que estão ali ao redor, ele começa a inflamar, e dói e faz uma chamada dor ciática, né? Aquela dor que vai percorrendo até o calcanhar, até os dedos. É a lombociatalgia, é a famosa dor ciática. É quando essa hérnia, quando ela sai do seu núcleo, ela encontra as raízes que estão inervando a nossa coluna, certo? Então, para mim, foi menos mal, porque a minha era uma hérnia centralizada, não fazia irradiação. Então, para curar é mais tranquilo, certo? Não que as outras não dê para curar, dá, mas a minha era, digamos assim, mais fácil. Então, me deu já um alívio. Bom, eu saí do consultório e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, como que eu vou curar esse negócio? Porque eu não vou conviver com dor, ela não vai tomar conta de mim, não vai. Esse foi um pensamento que eu coloquei. O que eu vou fazer para mudar? Então, a partir daí, eu procurei um amigo também que já trabalhava com isso, com yoga terapia, e fui. E conversamos ali, fizemos alguns testes, e a partir daí eu fiz um programa de treino para mim. Naquela época, eu acostumado a fazer programação de treino para os alunos, eu trabalhava como personal trainer já desde 93, como eu falei, na área da ginástica de academia, de aulas coletivas, etc. Então eu acostumava trabalhar com os outros, mas agora eu reverti o processo. Trabalho para mim. E eu fiz um programa de treino. Legal, caminhada primeiro, porque eu não podia fazer exercícios com impacto na coluna, estava muito dolorida ainda estava dolorida aquela região. Então eu fiz caminhada até a musculatura ficar forte e poder correr. Então foi tudo progressivo, caminhada pequena, caminhava, depois caminhada, corrida, caminhada, até conseguir caminhar, correr 20 minutos, 30 minutos, sem parar. E depois também eu fazia, paralelamente, eu fazia exercícios de reforço muscular e exercícios de alongamento. Reforço muscular são exercícios resistidos, exercícios de força, exercícios chamada musculação, como todo mundo conhece. E aí vinha a questão, mas tem dores nas costas, pode fazer musculação? Deve, né? Mas idoso, jovem, criança, deve, lógico, porque o problema é que muita gente associa musculação com cargas extremamente com aquele pessoal musculoso. Isso é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é mito, né? Isso é crença. Não prenda a sua cabeça nisso. Isso é completamente outra. Dentro do treino de força existem diferentes metodologias que nós podemos trabalhar consoante o nosso público, certo? Então, a partir daí, eu fiz bastante exercício de força e foi, na verdade, o que me fortaleceu as minhas costas. Não é a caminhada não faz isso, muito menos a corrida.
e nem os alongamentos. É o exercício de força. Logicamente, tem que saber que exercícios são esses, certo? Esses exercícios que são os mais importantes para fortalecer, para deixar a sua coluna forte, firme, como um aço. E é assim, e é isso que eu quero mostrar para vocês também nessa semana da coluna. Eu quero mostrar para vocês exercícios de reforço muscular, eu quero mostrar exercícios de alongamentos, de liberação facial, de automassagem e exercícios de respiração. Nós vamos ter aí um monte de coisa bacana, tá bem? É isso que eu quero. Por quê? Porque eu sei o que aconteceu comigo, eu sei a dor que eu tive, e a partir daí eu fiz um programa de treino que resultou em menos de um mês eu já estava bem, sem dor, vivendo normalmente. A partir daí, gente, eu nunca mais tive dor nas costas. Sabe o que nós estamos falando de nunca mais? Isso foi em 2002, a segunda crise. São 14 anos que eu venho estudando e trabalhando com isso. Nunca mais tive isso. Por quê? Porque eu treino. Eu não fico no sofá atirado. Eu treino. E às vezes, sabe quanto tempo que eu treino? Às vezes eu não tenho muito tempo. 5 minutos. É verdade. 5. Mas eu faço coisas que eu sei o que tem que fazer. Exercícios diretos para fortalecer, para a musculatura não perder a sua tonicidade. Certo? Por quê? Porque se não faz, a musculatura começa a não ser trabalhada, ela perde seu tônus. É a lei do uso e desuso. Usa, trabalha-se, ela ganha, né? Ela ganha força, ganha resistência. Não trabalhou, ela enfraquece. E sabe que vários estudiosos, desde os anos 90 para cá, têm feito muitos estudos com dores nas costas. Eles estão relacionando, sabe o quê? Dor com músculos fracos. É verdade. Ou seja, grande parte daquelas pessoas que têm dor tem a musculatura lombar fraca. Esse é um grande motivo que as pessoas têm dor nas costas. Então, preste atenção. Você tem dor nas costas, provavelmente, grande probabilidade da sua musculatura estar fraca. No momento que começa a fortalecer com exercícios específicos, você vai sentir a diferença. E é isso que eu quero te mostrar nessa semana. Eu quero te mostrar que isso funciona. Como é que eu sei que funciona? Porque funcionou comigo. E quando funcionou comigo, eu pensei, se funcionou comigo, pode funcionar em muita gente. E foi o que eu fiz. Você pode ver aí alguns depoimentos, né, de pessoas que já treinaram comigo. E na verdade, quem treinou bastante comigo foi naquela época que eu comecei a usar o programa com as pessoas que faziam ginástica comigo. Ginástica coletiva, eram muitas pessoas, 30, 40 dentro de uma sala. E a partir daí eu comecei a modificar a estratégia da minha aula. Comecei a modificar a metodologia que eu ensinava ginástica. E o resultado disso é que eu via muitas pessoas com dores e pouco tempo depois essas pessoas felizes. Chegavam já em aula com um sorriso. É bom ou não é? É um feedback maravilhoso. Então eu comecei a usar grande parte desses exercícios aqui que eu utilizei nas aulas para as pessoas e para os meus alunos particulares também, para o personal training. E funcionou lindamente, funcionou muito, muito, muito legal. Tá bem? Então é isso que eu quero te mostrar, que funciona. Que não é, você pode estar dizendo aí, bom, isso é mais uma treta da internet, isso é mais uma coisinha. Não é treta, tá bem? Porque eu tenho mais coisas do que fazer, gente, né? Eu trabalho como vocês, eu tenho família, eu não vou estar me expondo aqui, querendo colocar uma coisa aqui mentirosa, de forma alguma. Isso funciona, eu sei, comigo e com vários. Testado, certo? Já testei muitas vezes e funciona. Então é o seguinte, você também pode estar pensando aí que eu já tentei de tudo, não funcionou nada, comigo isso também não vai funcionar. Eu quero que experimente. Eu me lembro que eu tinha uma aluna que foi
É exatamente isso, eu me lembro muito bem dela. Tiveram alguns alunos assim, eu me lembro muito bem dela. Ela disse, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, sem compromisso, experimenta um mês. Se nesse mês não funcionar, ok, procura outro. Menos de um mês, ela já estava, opa, o que está acontecendo comigo? E eu, magia. Nada, apenas tem que entender o problema e aplicar os exercícios corretos. Não é magia, tá bem? Não é nada mágico. É apenas entender o problema e aplicar a solução correta. É isso que eu quero te mostrar. Nessa semana eu acredito que eu vou poder te ajudar bastante. Acredite, mude também o teu pensamento. Nós vamos ter várias surpresas aqui. Eu não posso dizer porque é surpresa. Mas já nesse módulo aqui nós já vamos ter uma surpresa e depois no próximo vídeo também, certo? Então para cada vídeo são 4 vídeos. Nós estamos no primeiro. Tem uma surpresa legal aqui para você. Nós vamos falar de muita coisa. Mas na verdade o que eu quero é que você mude esse paradigma. Você pare de reclamar da dor. Você atrai aquilo que reclama, e quando reclama é sempre coisa negativa. Você está atraindo coisas negativas. Você está acumulando no seu ser coisas negativas. Tem como ser feliz assim? Não tem. Esqueça, muda. É preciso mudar a cabeça. É preciso respirar fundo. Eu vou ensinar hoje também, daqui a pouquinho nós já vamos ter aqui a parte prática. Vocês já vão ver exercícios de desbloqueio da coluna e eu vou passar também um exercício de respiração para vocês fazerem. Importante, simples, importante, tá? Então eu quero que você desbloqueie essa mente, eu quero que você pense diferente, mas para fazer isso tem que praticar. Pratique, porque eu tenho certeza que você vai mudar. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aguarda mais um pouquinho que nós temos a prática agora, tá? Eu sei que você está esperando por causa disso. Calma, segura a onda, vem a parte prática que você vai gostar bastante. De coração, muito obrigado por estar aqui, porque eu sei que a gente pode fazer muita coisa bacana daqui para frente. Acredita, porque eu estou acreditando, tá bem? Eu quero levar esse conhecimento para tua casa e para você fazer aí em casa, que dá. Qualquer espaço, eu vou te mostrar porque nós vamos fazer na sala da minha casa, tá bem? Que vai ser essa prática. Não tem mistério. O simples, bem feito, ok. Aqui em Portugal é o bacalhauzinho com batata. E no Brasil é o feijãozinho com arroz. Simples e bem feito, tá bem? Resulta. Acredite que eu acredito. Mas olha, comente, me manda o seu feedback, porque eu quero saber o que está pensando. Eu quero saber o que está sentindo, tá bem? Manda para mim. Vamos com tudo, que nós estamos iniciando a primeira semana Saúde da Coluna. Até já, muito obrigado, um beijo grande. Olá, gente, novamente. Então, dando continuidade de tudo aquilo que nós falamos anteriormente, né? Que vocês já tiveram uma grande noção o que eu fiz para curar as dores nas costas. Então agora nessa parte prática, na parte dos exercícios, nós vamos demonstrar hoje nesse vídeo a primeira sequência para você desbloquear a sua coluna. São exercícios muito simples, de movimentos básicos e depois exercícios de alongamento. Então, antes de nós começarmos, eu quero apresentar a Paula, que é minha esposa. Olá. E que ela me acompanha em muitos vídeos, para quem já sabe, para quem já conhece. Então, para não ficar diferente, então ela vai me acompanhar agora aqui também, enquanto que ela vai fazendo, vai demonstrando o exercício, e eu vou explicando quais os passos que você tem que fazer aí em casa para começar a desbloquear primeiramente a sua coluna, tá bem? Então, vamos lá. Ok, gente, então vamos lá. Primeiro exercício que você tem para fazer. Primeiro aqui, vai pegar os 2 joelhos e vai fazer exercício aqui, ó, de vai e vem. Isso. Respiração. Primeira coisa,
não pode prender a respiração, tá bem? Proibido mesmo. Por quê? Porque você prendendo a respiração em qualquer situação, mas principalmente no exercício, vai aumentar muito a pressão intratorácica e isso não vai ser nada benéfico. Imagina alguém que tem uma pressão arterial e fazer exercício qualquer que seja, ou seja, isso vai fazer com que a pressão arterial aumente muito e agora não é essa preocupação. Então a gente vai fazer exercícios para relaxar e não para ter outro tipo de problema, tá bem? Esse exercício aqui, ó, vai e vem. Isso, vai e vem, e isso vai relaxando a coluna, certo? E desbloqueando principalmente aqui a zona lombar. Aí depois, lateral, certo? Isso, esse movimento. Vai e vem também. Isso aí. Pensa, pescoço bem relaxado, ombros relaxados. Procura não fazer tensão em nenhuma parte do corpo. Esteja presente, esteja consciente daquilo que você está fazendo, tá bem? Ok. Agora, puxa. Você pode aqui contar até 15, 20, devagar, certo? Conta e vai trocar a perna. Relaxa, estende. Não prenda, não faça contração aqui nos ombros e nem no pescoço, certo? Se quiser ouvir uma música bonita, legal. Se quiser colocar um incenso na casa, melhor ainda, tá bem? Isso, agora aqui, isso, relaxou, mãos ao lado, ombros relaxados, vai subir devagarinho, isso, mantém, e aqui nós temos uma bolinha, que é essa bolinha que os filhos brincam em casa. Se não tem uma bolinha dessas, travesseiro, almofada, serve também, é só para estabilizar um pouco mais o quadril, certo? E vai relaxar, isso, vai contar até 10, chega, volta, respira fluidamente, conta até 10 e volta. Isso, vai fazer isso 3 vezes, contando até 10 e vai relaxar, ok? Muito bem. Agora vai pegar de novo uma perna aqui, joelho, certo? Devagarinho vai levar para um lado. Não precisa levar o joelho até o chão, aqui e volta. 5 segundos, vem para o outro lado, isso, e volta, repete, tá bem? Devagarinho. Vocês notaram que a Paula fez as unhas hoje? Isso, só para estar nesse vídeo bacana com vocês aqui, viu? Aí, agora, respirou, relaxou. Eu sei que o seu corpo está mais relaxado agora, está mais tranquilo. Então você vai aproveitar e vai espreguiçar agora. Espreguiça, certo? Bem, espreguiça tudo. Mantém essa posição aqui bem esticada, bem estendida. E vai trabalhar agora também outro desbloqueio. Isso. Movimentando aqui o quadril para cima e para baixo, certo? Braços e pernas vão trabalhar junto. Isso. Muito bom. Respiração tranquila, serena. Isso, e volta. Vocês vão fazer aqui, conta até 20 devagar. Ou seja, vai ser 10 para cada lado, 10 movimentos curtos para cada lado. Mas a ideia é desbloquear essa região aqui. Agora, vai dobrar os joelhos. Isso. E junta aqui sola do pé com sola do pé. Isso, sola do pé com sola do pé. Abre e volta. Como se fosse colocar os joelhos pro chão. Isso. E volta. Isso. E abre e volta. Mais uma vez. Vocês vão fazer isso aqui também entre 5 a 10 vezes. Tá bem? Bem tranquilos. Ótimo. Agora aqui. Só um pequeno exercício de respiração. Tá bem? Presta atenção agora no seu umbigo, isso, nessa região aqui, certo? Nessa região, no core, que é a região central do corpo. Inspira, vai encher de ar e vai soltar todo o ar. Quando soltar o ar todo,
pensa nessa região aqui do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, que ela tem que ir totalmente para baixo, como se fosse tocar no chão, certo? Encolhe, conta até 8 segundos, relaxa. Isso. De novo? Isso. Espera um ciclo respiratório, né, de inspiração e respiração. Inspira, enche, solta o ar, solta bem o ar. No momento que solta o ar, encolhe todo o umbigo. Encolhe. Isso. Prende a respiração. Conta até 8 segundos, devagarinho. Relaxa. Isso. Mais uma vez. Essa respiração vocês vão fazer 10 vezes. Tá bem? Para que serve essa respiração? Enquanto a Paula faz e vocês olham, eu vou explicar para que ela serve. Nós vamos aqui, primeiro, também um exercício de desbloqueio dessa região aqui do quadril, certo? E ela também vai ajudar a trabalhar o transverso do abdômen, que é o músculo aqui da região abdominal que ele fica mais internamente. Nós não conseguimos trabalhá-lo da maneira como se faz aqueles abdominais tradicionais. Não é dessa forma que ele trabalha. É aqui, principalmente na expiração, quando nós jogamos todo o ar para fora. E o que faz esse músculo? Esse músculo ele é um grande estabilizador dessa região aqui. Ele é o nosso cinturão. Ele é que vai dar uma estabilidade, ele juntamente, lógico, com outros músculos que eu vou falar em outro vídeo, ele dá um suporte e uma estabilidade para essa região aqui. Ou seja, trabalhando bem o nosso transverso, nós temos aí grandes probabilidades de começar a melhorar das dores nas costas. Por quê? Porque ele é o nosso cinturão abdominal. E juntamente, como eu falei anteriormente, juntamente com outros músculos, ele vai ajudar a estabilizar muito mais. Importante para quem tem dores nas costas, tá bem? Pronto. Então, esses foram os exercícios básicos que você já pode ir fazendo em casa, treinando. Você vai precisar aí de 5 minutos, 10 minutos no máximo para fazer esse conjunto de exercícios. E agora nós vamos usar uma bolinha de tênis, certo? E nós vamos fazer uma automassagem. Vamos começar por aqui, na nádega esquerda, no caso aqui que ela está fazendo, e vocês vão, se movimentar em cima da bolinha de tênis. Eu sei que se vocês já experimentaram, algumas de vocês já podem ter experimentado, e eu sei que inicialmente tem dor, é verdade. Vocês têm que trabalhar um pouquinho, devagar, não soltar totalmente o peso do corpo na bola, porque aí vai doer mais ainda. Então vocês têm que trabalhar respirando tranquilamente e fazendo essa massagem. Por que essa massagem? Ela é desbloqueadora. Ela é, na verdade, uma massagem que vai beneficiar, vai ativar mais a musculatura e vai acordar mais o seu corpo, certo? Agora, fez nesse lado, o outro lado igual, ou seja, na nádega, vai rolar no glúteo todo, isso, vai colocar num ponto e no outro, certo? Isso, e aí vocês vão fazer aqui 1, 2 minutos em cada lado, é o suficiente, vocês vão sentir um alívio grande. E agora pega essa bolinha e vai colocar bem na região lombar, ou seja, entre a última vértebra lombar e o cóccix. E aí vai relaxar. Vai tentar relaxar aqui, certo? Vai, aos poucos, vai começar a soltar o peso do corpo. Aos poucos. Assim. Pode ficar nessa posição aqui, joelhos dobrados. Tá bem? Isso. E pode, aos pouquinhos, ir movimentando vagarosamente, isso. E essa bolinha vai fazendo uma automassagem em vocês. Ok? É isso, gente. Muito legal. Tá bem? Esses são exercícios bem simples. E se vocês fizerem isso com frequência, eu tenho certeza que vocês já vão se sentir diferentes. Diferentes no sentido que para muito melhor. Tá?
Feito aqui, essa mesma bolinha vocês vão utilizar agora aqui em cima. Ou seja, na região da omoplata. Aqui. Solta o peso do corpo ali e vai fazer movimentos. Movimentos, movimento, isso. E vai fazer uma automassagem também na região escapular, chamada região escapular, tá bem? Ok? Também vocês vão fazer ali 1 minuto para cada lado, vamos colocar a bolinha no outro lado, isso. E vai fazer a mesma coisa. Isso aí. Bolinha ótima. Vamos pegar essa bolinha e vamos colocar aqui na zona cervical, pescoço. E vamos fazer a mesma coisa, certo? Isso, um lado e o outro, para cima e para baixo. E vocês vão massageando, ou seja, desde a zona cervical até a zona lombar, ok? Isso aí. Mesma coisa, 1, 2 minutos, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e ok. E vocês já estão começando a desbloquear a vossa coluna, tá bem? Esses exercícios aqui, aqueles primeiros que nós fizemos, juntamente com essa automassagem com a bolinha, vão ser os primeiros exercícios para você começar a mobilizar, a dar vida à sua coluna, certo? Então, faça, pratique e comente aqui embaixo, faça os seus comentários, me diga como é que você está se sentindo. Eu preciso saber o que você está sentindo para eu te responder se está indo bem, se você está indo no caminho e o que você pode modificar se for preciso, tá bem? Então ficamos por aqui hoje e, como eu falei anteriormente, aguardem o segundo vídeo, porque ele vem com muitas novidades, ele vem com muitas coisas boas, com outros exercícios para você começar a subir de nível. Nós vamos te colocar em outro nível, porque eu quero realmente que você elimine totalmente essas dores nas costas. Então aguarde o nosso segundo vídeo, eu vou mandar um e-mail e fique atento, comente por favor, porque esses comentários é que também vão ajudar a nos dar bastante estímulos para fazer um conteúdo ainda melhor nos próximos vídeos. Ok, gente? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!